Olá, boa noite. O desafio de ser considerado diferente. Na Semana da Pessoa com Deficiência, o panorama mostra as dificuldades que elas enfrentam no dia a dia. O exemplo de quem supera os obstáculos para mostrar que a igualdade não está limitada às condições físicas. As políticas públicas de apoio e inclusão social. E como funcionam as entidades que auxiliam na reabilitação e na qualidade de vida de quem nasceu com algum tipo de necessidade especial. Veja também, as grandes estrelas da Expo Inter começam a chegar ao Parque Assis Brasil. Operação da Polícia Federal investiga fraudes em aposentadorias de militares. E a movimentação aqui na Serra Gaúcha, que recebe mais uma edição do Festival de Cinema de Gramado. A edição de número 45 do Festival de Cinema de Gramado movimenta a Serra Gaúcha com o melhor da sétima arte brasileira e latino-americana. E nós vamos direto ao Palácio dos Festivais conversar com a Dalva Bavaresco, que está acompanhando tudo por lá e nos traz as últimas informações. Boa noite, Dalva. Boa noite, Fernanda. Boa noite a todo mundo que está em casa. Nós chegamos hoje ao 5º dia do Festival de Cinema de Gramado. Estamos no meio. Ao todo são 10 esse ano, evento que vai até sábado, quando acontece a grande premiação com os filmes vencedores. E estamos numa noite fria aqui na cidade. A temperatura está caindo, agora está em torno dos 6 graus. Tivemos uma tarde de bastante sol, temperatura amena, mas agora o frio chegou com força, viu? E o fim de semana também foi assim, com bastante movimentação e tempo frio. Antes disso, antes de eu falar do fim de semana, só contextualizar, eu estou aqui em frente à entrada do Tapete Vermelho, que conduz lá para o Palácio dos Festivais. É onde está já acontecendo nesse momento uma sessão de cinema que conta com 2 curtas-metragens e 2 longas latinos nesta noite. Mas eu falava do fim de semana, foi sim de bastante movimento, muitos turistas circulando pela cidade. Para vocês terem uma ideia, a expectativa de público da prefeitura gira em torno de 300 mil pessoas visitando Gramado, quando normalmente a média fica em torno de 100 mil, um pouquinho mais. E a cidade tem 35 mil habitantes, então é um número realmente bastante expressivo. Os hotéis estão lotados, difícil encontrar uma vaga por aqui. O fim de semana teve bastante movimento, mas teve também uma homenagem importante dentro do Festival de Cinema. Quem recebeu essa homenagem foi um dos maiores cineastas da animação brasileira, Otto Guerra. Ele recebeu na noite de sábado o prêmio Eduardo Abelim, que é entregue então a personalidades que se destacam no cinema nacional. Vamos ver como foi? Otto Guerra recebeu a homenagem numa data simbólica, o ano em que a animação do país completa 1 século de vida e ele 40 anos de carreira. Para comprar uma câmera 35mm, que é o cinema, eu tive que trabalhar muito para conseguir comprar a câmera, né, para poder filmar em 35, que era uma coisa bem complexa, de muita grana. Então eu trabalhei 8 anos com propaganda, comprei a câmera e fiz o curtão Natal do Burrinho, que passou em 84 aqui. E nos colocou num outro patamar mesmo, né? O festival tem essa coisa da visibilidade, ser uma janela, tu conhece as pessoas da área, troca informação. Avesso a formalidades, achou uma maneira irreverente de dizer como se sente com o troféu. Estou muito honrado, né? E até acredito que eu seja melhor do que eu imagino que eu seja por causa desse prêmio. A trajetória de Otto Guerra se confunde com a história do Festival de Cinema de Gramado. A primeira participação do animador no evento foi em 1984, quando ganhou o prêmio de melhor filme na mostra de curtas. Desde então, conquistou Quiquitos em outras 6 edições. A mais recente foi em 2003, quando o longa Até que Esbórnia nos separe venceu os prêmios de melhor direção de arte e melhor filme pelo júri popular.
Destaque também para o aclamado Woodstock, Sexo, Orégano e Rock and Roll. Ô Woody, você tem umzinho aí? Pode crer. Hoje, Otto se diz surpreso com o momento vivido pela animação brasileira. Qualidade e o conteúdo também, que é interessante. Tem coisas como Limão de Jorel, assim, que é incrível. Menino e o Mundo. A Esbórnia. Na verdade, não é um trabalho meu, é um trabalho coletivo, né? É um trabalho de um monte de gente, né? Então, eu posso citar como sendo um trabalho que também tem um reconhecimento bem grande lá fora. Durante o festival desse ano, a obra de Otto também está sendo homenageada em uma mostra especial com os filmes dele, que tem sessões diárias. Bom, tá aí então o Otto Guerra recebendo essa justa homenagem nos seus 40 anos de carreira. E ao longo do panorama a gente vai voltar trazendo mais informações do Festival de Cinema de Gramado. Tem as informações dos curtas vencedores do fim de semana, como foram os longas-metragens até aqui e a programação que vem pela frente. Voltamos em seguida, Fernanda, agora é contigo. Ok, Dalva, obrigada. Até daqui a pouco. E nós vamos voltar direto a Gramado, onde está a Dalva Bavaresco, que fala de um dos longas-metragens brasileiros mais cotados ao Kikito. É isso mesmo, Dalva? Olha, Fernanda, ainda é um pouquinho cedo para falar isso, mas com certeza o Como Nossos Pais, da diretora Laís Bodansky, é um dos mais cotados, ou melhor, é um dos que deve sair daqui com algum Kikito. Não se sabe o que ainda, mas a crítica foi bastante positiva, o filme foi, sim, muito bem recebido. Ele é um dos 3 filmes nacionais que já foram apresentados aqui no Festival de Gramado. Ao todo, são 7 que concorrem aí na mostra competitiva. Também teve um filme estrangeiro, né, da mostra latina, já apresentado até agora, dos que estão na mostra competitiva mais uma vez. Mas a gente volta a falar do Como os Nossos Pais, porque a gente foi conversar com a equipe que participa do filme, tanto a diretora como alguns atores do elenco. Vamos dar uma olhada? Eu não quero mais fingir que eu sou uma mulher que dá conta de tudo. Eu não dou conta de tudo. Eu acho que o filme conta a história da Rosa, que assume que ela não é supermulher, mas que ela faz um movimento de avisar e de mudar a vida dela e de correr atrás dos desejos dela, que eu acho que é o que as mulheres hoje estão precisando, se fazer ouvir e se ouvir, e uma auxiliar a outra atrás dos seus sentimentos, dos seus desejos, porque eles foram colocados à margem, até por conta dessa nossa estrutura familiar arcaica, né? Quero que você me diga o telefone do pai que você me arrumou agora. Sabe que eu perdi esse papel? Eu amo o filme, eu acho a Laís uma diretora maravilhosa, sempre fui muito fã e nunca tinha trabalhado no cinema com uma diretora mulher. Quer dizer, só uma diretora mulher poderia contar essa história. Ou seja, a gente precisa de representatividade em todos os lugares. A gente falar da mulher, dessas questões e de uma maneira doce, eu acho, como a Laís, né? Não é panfletário, não é raivoso, é conciliador, é assim, olha, vamos tentar mudar, não sabemos como vai ser, não temos a solução, mas vamos juntas. Meu avô era assim e vai por aí. Isso é hereditário, é DNA, é herança. Dá a opinião e a vida da mulher, a opinião e a vida de um homossexual. Então, se nós, homens héteros, não nos colocarmos num lugar de beleza, é um momento de ouvir e ver quais são as vontades, as necessidades, o que se quer, tanto da mulher quanto dos homossexuais, a gente vai ficar repetindo o padrão de sociedade que a gente já vive há anos. Fico escrevendo folder de cerâmica de banheiro. Quer falar mais alguma coisa? Tá aí, então, Como Nossos Pais. Eu volto aqui com o nosso comentarista Renato Martins, que está acompanhando todos os filmes que estão passando aqui no festival. Renato, qual é a sua avaliação sobre esse filme? Olha, um abraço para os nossos telespectadores da TVE. É o meu favorito. Eu não sei se ele é o favorito do festival, mas certamente ele é o meu favorito porque é o filme mais completo até agora. É o filme mais contundente, mais consistente em termos de direção de atores, em termos de fotografia, de trilha sonora e um belo roteiro em cima de um argumento maravilhoso que é uma crise de um casal que não é só
uma crise de um casal, é a crise de uma família inteira. Então tem crise com o filho, com o pai, com mãe, né? Principalmente a figura da mãe, feita pela Clarice Abujanra, que para mim é a melhor atriz do filme. Isso chama muita atenção. Mas a Maria Ribeiro está muito bem, Paulo Vilhena também está muito bem. Todo o elenco praticamente de Como Nossos Pais. E ganhou já o público aqui, porque todo mundo só fala no Como Nossos Pais, né? Interessante que a gente conversava também que homens héteros podem se sentir representados nesse filme que trata de uma temática muito feminina, né? Eu me senti muito representado nessa questão também, que foi levantada no debate no dia posterior, né? Foi até um jornalista que fez essa pergunta, porque o Paulo Vilhena, no filme, representa um homem hétero em busca da sua identidade, da sua afirmação, mas ele também tem que desempenhar papéis na família, cuidando dos filhos, ajudando a esposa. Ele é um cara que tem uma ideologia, ajuda grandes causas ambientais e tal, mas não ganha muito dinheiro, então não ajuda muito financeiramente a família. Então parece que ele fica num mundo mais idealista. E a Maria Ribeiro, o personagem da Maria Ribeiro, pega ele, e aí, meu? Vai te mexer ou não vai te mexer? Vai ajudar ou não vai ajudar? Né? Então, essa ideia de homens só ajudarem as mulheres tem que mudar, e o filme mostra muito isso, né? São um casal, são os dois fazendo junto, né, as coisas. Também sou suspeita para falar, porque gostei muito desse filme, também é um dos meus favoritos até agora. Mas vamos falar dos outros. Teve as duas Irenes também, chamou atenção. Olha, um filme bonito, um filme muito com uma plástica interessante e que só tem um defeito. Não chega a ser um defeito. Ele é uma característica, mas que às vezes os espectadores não gostam muito. Principalmente o público mais leigo, né? Ele é com cenas muito longas, sequências muito longas, ele é muito contemplativo, né? Parece filme francês, tu mesmo disseste hoje para mim, né? Sem o charme do filme francês, né? Sem os dilemas do filme francês. Mas o Marco Rica está muito bem nesse homem que tem duas famílias, né? E que tem duas filhas chamadas Irene. É um perverso, né? É um mau caráter, né? Porque o cara coloca o nome das duas meninas de Irene para não se confundir. Se não bastasse ter duas famílias, mesmo nome para filha. Dona Flor e seus dois maridos, ao contrário, né? Ele com duas famílias. O Matador, que tu já falaste, que abriu na semana, a sexta-feira, né? E ainda tem o Miranda ao Cielo, que foi o único, né? Latino que nós vimos até agora, que é o documentário uruguaio, que eu acho que não tem muitas chances no festival. Mas vem mais latinos pela frente. Hoje à noite são dois que vão ser apresentados aqui. Quais são? Já está rolando aqui, né? Los Ninhos, que é sobre síndrome de Down, numa turma um pouco mais madura, ao contrário do Colegas, que já ganhou Kikito aqui em 2012, que falava de jovens com síndrome de Down. E depois tem o X500, que é o colombiano, esse é chileno, Los Ninhos, e depois tem o colombiano X500, que é uma aventura mais moderna, mais contemporânea, de jovens adolescentes. Eu estou curioso para ver esses filmes. E daqui a pouco nós vamos lá para conferir. E o curta que estava rolando agora, né, dos gigantes, olha, se esse curta não ganhar nada, né, eu vou protestar aqui, porque ele é lindo, é maravilhoso, é uma animação 2D, tem muita chance. Ok, falando em curta-metragem, esse é o assunto da nossa próxima entrada. Antes de encerrar, a gente volta para falar como foi o fim de semana para os curtas-metragens gaúchos. Teve premiação. Os detalhes logo mais, Fernanda. Ok, Dalva, até já. Agora voltamos a falar do Festival de Cinema de Gramado, que está tendo uma cobertura especial aqui no Panorama e na TVE. Dalva, é contigo. Fernanda, eu volto com as informações dos curtas-metragens. O fim de semana foi de premiação para a mostra competitiva dos curtas gaúchos. E quem levou levou o título de melhor curta-metragem no Festival de Gramado 2017 foi Secundas, com direção de Cacá Nazário. Gostaria de saber qual a sua avaliação, então, Renato, sobre esse curta, que é um documentário, conta a história aí das ocupações estudantis que aconteceram no Rio Grande do Sul ano passado. Ele tem imagens históricas, né, reveladas pela primeira vez aqui no cinema. Se fosse jornalismo, seria um péssimo jornalismo, porque ele mostra só um lado do fato. Ele é extremamente ideológico, extremamente político. Mas não é. É cinema, é arte, então isso é permitido. Estranho que Secundas não ganhou nenhum outro prêmio e, de repente, se tornou o melhor filme da mostra. Isso não dá para entender. Às vezes, os prêmios da crítica, os espectadores leigos não conseguem entender, porque quase nunca combina com o que as pessoas acham, né? No dia a dia que a gente conversa com as pessoas no saguão, né? Já vai fazendo um certo ranking durante a semana e o júri da crítica sempre vai no lado oposto. É uma coisa impressionante. Tanto que ele conseguiu dar para a melhor atriz o Iomar Ed, que não é uma menina que não é uma atriz, né? É uma personagem de rua em São Paulo. Deu melhor trilha para ela também, que está começando a aprender a tocar flauta, né?
E o Sob Águas Claras e Inocentes, para mim, é um filme muito complexo, muito complicado, com uma série de problemas. Ele ganhou uns 4 ou 5 prêmios e ainda ganhou uma menção honrosa, a única que valeu pelo seu elenco, porque realmente tem muito personagem. Deve ter uns 30 personagens esse curta, é uma coisa impressionante. Vou até fazer um complemento aqui, a gente falava sobre essa polêmica da atriz. Conversei ontem, tive a oportunidade de conversar com uma das pessoas que participou, inclusive do júri, e eles tiveram essa dúvida: é documentário, é ficção, pode ou não pode fazer essa premiação para a atriz? E aí, a conclusão que eles chegaram é que, sendo dirigida, mesmo que a história seja verdadeira, sim, poderia se dar o prêmio de melhor atriz, porque não é assim tão espontâneo. Ela seguiu, sim, um script. Então, fica aí a interpretação do júri oficial. Cada vez mais os festivais estão se discutindo essa questão, porque o documentário e a ficção estão se misturando muito. Nós tivemos o Bicha Cabelô, que é uma ficção com documentário, e vamos ter o Bio, do Carlos Gervásio, um longa-metragem que é um documentário falso, né? Um documentário ficcional. Então, nós vamos ter que rever esses conceitos mesmo. Mas à noite também teve uma outra premiação bastante importante, que foi Aquisição TVA, né? É esse o destaque da noite, né? Porque é um prêmio que incentiva a arte do cinema. Ela não está preocupada com a questão técnica dos filmes. Eu participei do júri, teve esse prazer, essa oportunidade, essa honra de participar junto com outros colegas. E escolhemos um filme, né, que representa realmente a vontade de fazer cinema. São os alunos da PUC que fizeram Os Gestos, que é um filme, como o nome já diz, né, praticamente só com gestos, com nenhuma fala praticamente, com uma música maravilhosa. É um filme muito bonitinho, um filme muito simpático, um filme que tem que mostra uma inspiração dos estudantes. E uma menção honrosa que o júri resolveu dar também para o Sena, Os Fios em Prosa, que faz um resgate histórico maravilhoso do teatro de marionetes aqui no Rio Grande do Sul e da figura do Sena também, que foi o primeiro presidente do Instituto Estadual de Cinema e que é uma figura que ainda está viva e recebe essa homenagem do filme, que também, de novo, não é executado de uma maneira primorosa, mas ele é muito mais importante como documento do que qualquer outra coisa. Lembrando que esses curtas vão ser transmitidos pela TVA. Exatamente, o Prêmio Aquisição, além de adquirir esses 2, também vai passar todos os curtas-metragens da Mostra Gaúcha na programação da TVA. Ok, Renato, muito obrigada. Amanhã a gente volta com mais comentários sobre os filmes que estão aqui em Gramado. São 44 na Mostra Competitiva. Por hoje a gente se despede. Boa noite, Fernanda, e até amanhã. Ok, boa noite, Dalva. Até amanhã. Bom, e antes da gente encerrar, quem ganhou o livro que a gente sorteou mais cedo da Patrícia Witt foi o Itacir Botelha. O Itacir pode vir buscar o seu livro a partir de amanhã aqui na TVE. Você de casa fica agora com o TVE Esportes. A gente se encontra amanhã às 7h15. Uma ótima noite para você e até lá!